Fundo imobiliário high yield, daqueles que mais pagam dividendos, deixa a maré baixa de lado e tem maior dividendo de maio, proporcionando um alívio para os seus mais de 133 mil investidores. O fundo DEVA11 encerrará o mês de maio com a maior taxa de retorno com dividendos entre os principais fundos imobiliários da Bolsa. O percentual ficou em 1,78% no mês. É o que aponta um levantamento feito pela Infomoney com dados da Economática, plataforma de informações financeiras. Esse estudo leva em consideração os 111 fundos imobiliários que compõem o IFIX, que é a média de rentabilidade dos fundos imobiliários. E o DEVA11 encerrará o mês de maio com a maior taxa de retorno em dividendos. Isso considerando os principais fundos imobiliários da Bolsa. Como falei, o percentual ficou em 1,78% no mês. E aí fica um ponto de atenção. Muitas pessoas falam o seguinte: eu não gosto de investir em fundos imobiliários high yield porque são muito arriscados, tem muitos recebíveis imobiliários dentro da composição da carteira. Prefiro investir em fundos de tijolos, prefiro investir em shopping centers, prefiro investir em fundos logísticos. Eu considero que a diversificação entre setores nos fundos imobiliários é sim um ponto importante. No entanto, mais importante do que isso é você avaliar os múltiplos, independente do setor. Então, ter resistência a investir em determinado setor de fundos imobiliários ou em uma determinada empresa, setor de alguma empresa. Por exemplo, algumas pessoas não investem em empresas estatais por causa do medo da interferência do governo nessa empresa. Afinal de contas, controlada pelo Estado, pode sim sofrer interferência de alguma forma. Mas note que é uma seleção, que é uma tomada de decisão muito influenciada por uma perspectiva, por uma crença de que alguma coisa vai acontecer e não pelos múltiplos. Quem deixou de investir na Petrobras nos últimos anos, por causa desse medo da interferência do governo, deixou de investir na maior pagadora de dividendo dos últimos 5 anos. Eu tô feliz da vida, nunca recebi tanto dividendo, porque considerei o múltiplo, a informação sobre a empresa, mais interessante do que a eventual especulação da minha cabeça, ou do noticiário, ou opinião de algum analista, que pode sofrer, obviamente, interferência de viés emocional, de algum viés de conservação. Então, especular sobre algum setor, sobre algum ramo, sobre alguma empresa de forma geral, pode acabar levando você a tomar uma decisão pouco racional, menos racional, e assim diminuir o teu retorno. Preste bastante atenção nisso na tua jornada de investidor, procure se atentar aos múltiplos das ações, os múltiplos dos fundos imobiliários, verificar se faz sentido investir nesse determinado produto, fundo imobiliário ou ação, e aí tome tua decisão de forma racional. Como eu falei, diversificar entre setores é estratégico, não tem nada de mal nisso, e é até importante, desde que você esteja investindo em um bom fundo imobiliário, em uma boa ação. Se for escolher entre uma coisa e outra, é mais importante você fazer uma seleção matemática do produto financeiro que você vai comprar, porque a matemática é racional, é razão. E qualquer decisão que não seja matemática, lógica, racional, pode caminhar para o lado da intuição. E isso aí já caminha no campo da imaginação, das conjecturas, da adivinhação, que é menos preciso. O fato é que esse fundo imobiliário fez os investidores de mais de 133 mil cotistas sorrirem nesse mês. Eu sou um comprador do DEVA11, muita gente aqui no canal que me segue compra DEVA11 e deve ter percebido a carteira deu um degrauzinho para cima aí esse mês. Vamos dar uma olhada agora em como é que foi a bolsa de uma forma geral. O índice americano, o S&P 500, que mede o resultado das maiores 500 empresas americanas, teve uma semana positiva, uma alta de 0,39%. O índice de fundos imobiliários, o IFIX, teve mais uma semana de alta de 0,31%. Note que do ponto mais baixo recente até a última alta dessa semana, já acumula 18% de valorização. O Ibovespa também teve mais uma semana de alta de 0,15%. Já se percebe então de que aqueles 100 mil pontos lá do Ibovespa, que estava estacionado já há algum tempo, ficou para trás e hoje está mais estacionado entre os 110 mil pontos. Com certeza a Petrobras tem grande participação nesse momento de otimismo do Ibovespa. Nos últimos 5 dias teve uma valorização de 3,55% e só nesse mês teve uma alta de mais de 13%. Sem dúvida, o comprador de ações da Petrobras está feliz. Além dessa valorização, altos dividendos. Além disso, o que pode estar contribuindo para a alta do Ibovespa, para a alta dos fundos imobiliários de uma forma geral? Está no momento de participar dessa subida? Na hora de comprar ativos?
Os fundos imobiliários vão subir mais? Bom, na minha opinião, tem muito para subir ainda tem muitos fundos imobiliários baratos. Uma notícia dessa semana, inclusive, contribui para essa ideia. O IPCA 15, a prévia da inflação, desacelera para 0,51% em maio. O IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é uma cesta de produtos selecionados para poder medir o aumento de preço desses produtos. Isso dá um norte para o governo para poder dizer, olha, as coisas estão aumentando de preço, subindo de preço ou caindo de preço. Quando a inflação está muito alta, quando esses produtos estão encarecendo bastante ou estão subindo mais, com o objetivo de controlar a inflação, o governo aumenta a taxa de juros. Ficando mais caros os produtos, os consumidores deixam de comprar ou compram menos, e aí os preços caem. Quando diminui a procura, o preço baixa. Como a inflação desacelerou em maio, inclusive trazendo um dado mais animador, porque ficou acima da expectativa, isso pode contribuir para que a taxa de juros anunciada na próxima reunião do Copom esteja pelo menos estacionada e ainda com um discurso de uma previsão de queda. E se a queda da taxa de juros de fato acontecer esse ano ainda, vai ser muito bom para os fundos imobiliários. O mercado costuma se antecipar, então já está fazendo algumas movimentações nesse sentido. Bom, se a taxa de juros vai cair, os investimentos de renda fixa não vão ficar tão interessantes e os fundos imobiliários vão subir. Então sim, existe muito espaço ainda para os fundos imobiliários subirem. Outra notícia que tem um fator muito positivo também foi a aprovação do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, de alguma forma, impõe uma limitação nos gastos públicos. Isso é bastante interessante para os investidores. Muitos investidores, inclusive os internacionais, para investir aqui no Brasil, estavam preocupados em relação à aprovação do arcabouço. Não é a melhor medida do mundo ainda, mas é pelo menos alguma medida para poder conter os gastos públicos. E isso, é claro, é bem visto pelos investidores de uma forma geral, gerando mais otimismo e confiança na economia brasileira. Com a extinção do teto de gasto, era necessário ter uma medida, no caso o arcabouço fiscal ou alguma coisa semelhante, para poder impor o limite de gasto das contas públicas. Sem limite dos gastos não tem confiança, então não tem interesse dos investidores internacionais, investidores americanos do mundo todo investirem no Brasil. Uma vez que existe algum limite, não é o melhor, mas existe algum limite, a confiança aumenta em certa medida, e o Brasil volta em alguma medida a ser interessante para o investimento. Isso anima o mercado, anima os investidores e a bolsa sobe. Para que você tenha uma ideia de quanto é importante o arcabouço fiscal ou algum instrumento que controle o gasto, vamos fazer aqui uma analogia com o gasto de uma família, por exemplo. Imagine o consumo básico de um casal que tenha 2 filhos. Foi feito um levantamento ali familiar de que a despesa mensal é de R$3.000 e esse casal tem um salário de R$4.000, somando agendas. Bom, e daí eles decidiram fazer reforma na casa, trocar de carro, colocar os filhos num colégio particular. E essa despesa mensal foi passando para R$3.500, R$3.900, R$4.100, R$4.200 e começaram a entrar no cheque especial. Bom, um problema gravíssimo, que se não fizer nada para controlar o gasto, vai falir. E aí o casal em reunião faz o seguinte, olha, a gente precisa encontrar uma maneira de controlar nossas despesas. Isso é fundamental, eu fiz isso aqui em casa. E a conclusão é o seguinte, de que se o casal ganha R$5.000, as despesas não podem, obviamente, ultrapassar um limite, de preferência abaixo de R$5.000. Por exemplo, não pode ultrapassar R$4.500, para que tenha ainda uma folga no orçamento para o imprevisto. Isso é um básico para o controle financeiro familiar. As suas despesas nunca podem ser igual àquilo que você ganha, ou ultrapassar ainda aquilo que tu ganha, porque aí você se coloca numa posição de vulnerabilidade em relação às finanças muito grande. Imagina, você ganha R$5.000 e todos os seus gastos de combustível, comida, educação, saúde, todos eles contabilizam R$5.000. O dia que furar o pneu do carro e você precisar gastar R$150, já era, tá R$150 no limite. Então esse não é o modelo ideal. E o que é o arcabouço fiscal? O que é o teto de gasto que o governo implementa? É uma determinada regra que diz o seguinte, bom, trazendo novamente para o conceito familiar, é a concordância entre o casal do seguinte, olha, a gente tem uma renda mensal de R$5.000 e está gastando R$4.000 ou R$4.500 no nosso orçamento familiar, com educação, alimentação, combustível e tudo aquilo que a gente considera importante e essencial para a nossa família. Ok, a nossa despesa para trocar de carro, para comprar um carro mais novo, por exemplo, e assumir uma prestação de R$700, só vai ser possível quando a nossa renda mensal ultrapassar R$5.500. Só vai ser possível quando a nossa renda mensal ultrapassar R$6.000. Esse é um tipo de dispositivo
de segurança para você não perder o controle financeiro. Por quê? Você está assumindo de que novas despesas só ocorrerão quando houver um incremento de renda, quando houver um aumento de salário, ou através de uma renda extra ou de promoção na empresa que você trabalha. Isso é fundamental para a família que quer, de forma sustentável, aumentar o padrão de vida, aumentar o consumo. Sempre aumentar na medida proporcional em que a renda aumenta, que não acontece em todos os lares. Em muitos lares, em muitas famílias, essa despesa mensal vai aumentando mês a mês, de forma descontrolada, ao ponto que a renda mensal total do casal não dá conta de pagar todas as despesas. E aí entra no limite do cheque especial, entra em parcelamento do cartão de crédito, isso é muito comum. Então o arcabouço fiscal impõe gatilhos, impõe mecanismos para poder controlar a despesa pública, como eu acabei de citar. Então só pode aumentar a despesa quando aumentar muito a receita. Ninguém sabe como o Haddad, como o governo de alguma forma geral, pretende aumentar a receita. Tomara que não seja com mais impostos ainda para o consumidor, que é pouco provável. Mas pelo menos a inclusão desses gatilhos, desses mecanismos para garantir que as despesas não sejam demasiadamente infladas, é sem dúvida melhor do que nada, é sem dúvida algo que começa a aumentar um pouco a fé, a crença de que o Brasil não vai despencar ladeira abaixo. Então os investidores olham isso de uma forma bastante positiva e isso reflete na bolsa de uma forma geral. Fica o recado, isso é muito importante para você fazer na tua família. O governo é descontrolado, mas você pode se controlar muito bem. Procure manter as suas despesas bastante controladas, reduza aquilo que for possível, concentre naquilo que é essencial e jamais tenha uma despesa mensal ou gastos mensais maiores do que aquilo que você arrecada no teu pagamento, na tua fonte de renda. Um exemplo que aconteceu aqui em casa é de que aqui em casa nós adotamos o seguinte: separar um determinado valor por ano para poder gastar em manutenção da casa. Minha esposa sempre gosta de fazer uma reforma, pintar a casa, melhorar ali a área de trabalho, fazer algumas manutenções. E um determinado ano ela resolveu fazer uma piscina. Bruno, eu quero uma piscina, seria ótimo se a gente tivesse uma piscina em casa. A gente que não vai muito pra praia, seria muito bom, aqui no Rio de Janeiro faz muito calor. E faz parte do processo de enriquecimento, que é uma jornada muito longa, atender alguns desejos durante essa jornada, para que a tua vida também não fique muito sem graça. Então nós planejamos a compra da nossa piscina, a construção da piscina. Nesse período eu falei para ela o seguinte: olha, a verba anual que a gente destina para os investimentos está programada. A verba anual que a gente destina para manutenção, reforma, pintura e outras coisas que você deseja fazer na casa também já está determinado. O que a gente pode fazer é o seguinte: comprar a piscina com esse dinheiro da reforma e manutenção da casa. Então considere aí que a gente vai ficar pelo menos aí uns 2 anos, de repente 3 anos sem pintar a casa, sem fazer nenhuma melhoria, que você está sempre inventando. Ela concordou, então esse dinheiro da compra da piscina que nós fizemos na nossa casa não extrapolou nosso orçamento. De uma forma inteligente, direcionamos uma renda que estava destinada para um determinado gasto para a compra da piscina tão desejada por ela, que deixou a família toda feliz. Então é possível você fazer alguns gastos que você considera importante para a tua realização pessoal sem descontrolar o teu orçamento. Aí é contigo. Pense como fazer. É possível trocar de carro? Sim. Se você não inventar, por exemplo, de trocar de carro e fazer reforma e fazer viagem. Quando você quer atender todas as suas necessidades, existe uma grande chance de as coisas se descontrolarem, então fique atento. Uma outra notícia da semana é de que o preço dos carros vão baixar. Quem diria, hein? Talvez você esteja pensando o seguinte: bom, com essa queda de preço, ao invés de trocar para um carro mais simples, quem sabe dessa vez eu consigo comprar até um SUV, que é o queridinho dos brasileiros? Vamos dar uma olhada nos preços. O Peugeot 2008 Allure tem valor atual de R$ 102.990 e pode chegar a R$ 91.702. Fiat Pulse Drive automático, que custa hoje R$ 107.990, pode chegar a R$ 96.000. O Peugeot 2008 Style 1.6 automático de R$ 107.000 pode chegar a R$ 96.000. Citroën C4 Cactus 1.6, que hoje tem valor atual de R$ 108.000, pode chegar a R$ 97.000. O Nissan Kicks Active CVT, que hoje tem valor atual de R$ 112.990, pode chegar a R$ 100.000. Renault Duster, que custa hoje R$ 112.000, valor atual, pode chegar a R$ 100.000. Volkswagen T-Cross Sense custa hoje, valor atual, R$ 116.000, pode chegar a R$ 103.776. Hyundai Creta, valor atual hoje de R$ 116.000, pode chegar a R$ 103.000. Pode baratear assim, mas vamos combinar, ainda tá bem caro ainda, hein? Se você tem o desejo de ter um SUV, pode estar ainda meio salgado ainda.
Eu acho o SUV muito bonito, mas 100 mil reais num carro não é para qualquer um não, hein? E quanto é que vai estar os carros populares? Quer dizer, populares entre aspas, né? Porque um carro de 70 mil reais popular é um exagero, né? Levando em consideração que o salário mínimo está um pouco acima de R$ 1.300, um carro de 70 mil, 80 mil não é nada popular, né? Vamos dar uma olhada então nos carros mais populares, que são mais baratos. Nem sei se dá para dizer mais barato, de tão caro que é. Considerando o desconto anunciado pelo governo, que é claro, ainda não está definido ainda, estipulado, e que ninguém tem certeza de que isso vai ser praticado lá nas agências, mas considerando hipoteticamente que esses descontos já foram aplicados aos carros, quanto custarão os carros mais populares? Bom, o Renault Kwid, que custa hoje 68.990, pode chegar ali aos 62 mil. O Fiat Mobileye, que custa hoje 68.990, pode chegar também ali por volta dos 62 mil. O Citroën C3 Live, de 72.990, pode chegar aos 65.700. O Fiat Argo 1.0, que hoje custa 79.790, pode chegar aos 71.800 aproximadamente. O Renault Stepway, que custa hoje 79.990, deve ficar em torno de 71.900. O Peugeot 208 Like 1.0, que tem preço de tabela hoje de 79.990, deve ficar por volta de 71.900. Volkswagen Polo Track 1.0, que custa hoje 81 mil, deve ficar em torno de 73.200. O HB20, que custa hoje 82.290, com desconto de 10%, deve chegar a uns 74 mil. O Onix 1.0, que hoje está custando 84 mil, deve ficar em torno de 75.900. E o Fiat Cronos, que hoje tem preço de tabela de 84.790, com desconto de 10%, deve chegar aproximadamente a uns 76 mil. Essa é apenas uma expectativa, nada confirmado de que vai acontecer. Nós estamos fazendo um exercício de imaginação calculando esse desconto que pode eventualmente acontecer. Agora, a reflexão que você deve fazer é a seguinte: tá pensando em comprar um carro novo? Esse desconto te animou? Pode ser que você não tenha o valor total desse dinheiro disponível para comprar um carro novo e esteja pensando em um financiamento. Quando eu comprei um carro zero pela primeira vez foi assim. Eu tinha desejo, sonho de ter um carro zero, nem investi ainda. Falei, eu quero comprar um carro zero, eu quero comprar um carro na agência com aquele cheirinho de novo. E assumi uma prestação de R$ 999 em 60 vezes. Não tinha nenhum dinheiro guardado, nunca poupava dinheiro. Isso não fazia parte da minha rotina, do meu hábito mensal. Mas uma ficha caiu na minha cabeça. Bom, se eu poupava R$ 999 por mês, se eu paguei por muitos meses a prestação do carro, não é possível que eu não tenha disciplina de investir todo mês uma determinada quantia. Então veja que esse raciocínio faz muito sentido. Como uma pessoa diz que não tem dinheiro para poupar se paga uma prestação de carro de R$ 999? Bom, pela lógica, essa pessoa tem a obrigação de fazer dinheiro sobrar no orçamento quando acabar de pagar o veículo, não é verdade? Então, se você hoje diz que não tem dinheiro para poupar, que não consegue poupar mais do que R$ 30 e não consegue poupar mais do que R$ 50, ao mesmo tempo paga a prestação do carro de 400, 500, R$ 1.000, alguma coisa está errada com as suas prioridades. Se você quer se aposentar mais cedo, se você quer acumular um patrimônio de R$ 100 mil, R$ 200 mil ou mais, você precisa dar prioridade para a poupança e entender que se você consegue pagar a prestação de um carro, você consegue sim poupar dinheiro. Foi essa a reflexão que eu fiz. Passei a poupar R$ 500 por mês. Esse hábito de poupar R$ 500 por mês e receber dividendos no mês seguinte foi me estimulando, foi gerando em mim um interesse de poupar cada vez mais. E aí reinvesti os dividendos, encontrava maneira de poupar mais através do meu 13º, da restituição de imposto de renda. Convidei minha esposa a me auxiliar nessa jornada. Todo mês procurava brecha no orçamento para poder fazer sobrar mais. Tudo isso começou com R$ 500. É igual emagrecimento. Quem me acompanha no Instagram aí tá vendo que eu tô na luta para emagrecer. Já emagreci 8 quilos. Mas tudo caminhou com o primeiro dia em que fiz uma caminhada de 1 hora. Começou com a minha primeira semana na academia, que vai te estimulando a comer melhor, que vai te estimulando a andar mais, que vai te estimulando a fazer mais tempo de exercício. É uma reação em cadeia, porque ao mesmo tempo em que você se esforça, você vai vendo resultado. Então tu começa a poupar R$ 30, daqui a pouco você está estimulado a poupar 50, faz o esforço para poupar 100 e assim por diante. A questão é de que cabe nesse momento a reflexão. Esse desconto pode estar muito interessante para muitas pessoas que estavam pensando em comprar carro, mas pode ser também um momento muito oportuno para você refletir. Faz sentido comprar o carro agora, já que
eu vou ter que assumir uma prestação, vou ter que assumir custos maiores de seguro, pneu, manutenção, vistoria, revisão anual. Bom, você que decide isso. Mas o que eu posso dizer com toda certeza, fazendo uma comparação com o meu sentimento de realização, satisfação e sentimento de crescimento, de qualidade de vida, eu tenho muito mais esse sentimento hoje, com o meu patrimônio acumulado poupando R$500 por mês, do que aquele sentimento que tive quando comprei o carro. Eu gostei bastante de comprar um carro zero, fiquei muito feliz, principalmente na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, mas logo essa empolgação, essa animação foi diminuindo, o carro foi ficando mais velho, foi perdendo valor, meus compromissos financeiros com aquele carro continuaram e essa magia do carro novo foi se apagando. Já com os investimentos, começou com R$500, foi aumentando com os dividendos, com tudo aquilo que eu falei, e a minha satisfação, o sentimento de realização, de crescimento pessoal, de qualidade de vida, hoje é muito maior do que aquele que senti com a compra do carro. E essa realização, esse sentimento de felicidade, de segurança, de tranquilidade, de conforto financeiro, só aumenta mês a mês. É uma avaliação que você deve fazer, mas eu aconselho, com certeza, que você pense com bastante calma em relação a isso. Se é o momento de comprar carro novo ou não. Lembre-se, a parcela que você vai assumir do carro pode ser significativa, com certeza, para você se aposentar 10 anos antes, 15 anos antes do que esperado. Se o carro é muito necessário para você, se você, por exemplo, tira dinheiro com o carro, pode até fazer sentido, mas se é só um luxo, se é só um desejo momentâneo, vale a reflexão. Bom, essas são as principais notícias da semana, muita notícia boa e muitas notícias também que te convidam à reflexão. Eu espero fazer esse vídeo agora do resumo semanal aos domingos, então fique atento todo domingo, de repente às 11 da manhã, meio-dia, eu vou estar colocando um vídeo com resumo semanal e as principais notícias da semana. O YouTube mostrou para mim que o meu público costuma estar meio-dia, 11 horas da manhã no domingo, online. Então devo mudar o vídeo semanal para domingo na parte da manhã, entre 11 da manhã, meio-dia. Fiquem atentos aí. Durante a semana os vídeos vão ficar entre segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. E domingo mais cedo um pouco com resumo semanal, para que vocês tenham o melhor horário para assistir o vídeo dentro da rotina de vocês. Espero que tenham gostado da novidade, eu fico por aqui, um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.